E aí, beleza? Se você não me conhece, opa, meu nome é Deir, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia, estou no 5º ano, que é o internato, rodando no estágio de pediatria, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês meu dia. Hoje é segunda-feira, eu cheguei de viagem ontem de Goiânia, eu tô aqui já na faculdade, eu cheguei 7 e pouquinho, porque 7h30 eu tenho ambulatório de nefrologia pediátrica, que é a parte dos rins e das vias urinárias. Então a gente cuida das criancinhas que têm problemas nessas regiões. Depois daqui eu vou embora para casa, à tarde eu não tenho nenhum ambulatório. E hoje, né, segunda-feira, foi o motivo de eu selecionar o dia para gravar, para eu poder mostrar para vocês o meu estudo para residência também, como é que eu tô estudando. Eu quero dar algumas dicas de estudo para vocês, porque muitos de vocês ficam pedindo dicas de estudo. E a minha ideia é mesclar, né, o vlog com um vídeo de dicas de estudo, para ficar um vídeo mais interativo. E aí depois vocês deixam nos comentários se vocês gostaram dessa ideia, desse tipo de vídeo. E se você não é inscrito, lembra de se inscrever, deixa seu like aí se você gostar do vídeo e ativa os sininhos para você acompanhar sempre os vídeos, sempre que for saindo, para você receber as notificações. Então bora lá realizar os atendimentos. Lá eu não posso gravar, mas depois eu conto para vocês os casos que eu peguei, os casos que eu discuti, e aí depois eu vou almoçar e estudar. Então, bora lá. Acabei de chegar em casa, agora são 11 e pouco. Eu atendi 2 casos hoje, foi bem legal. Consegui aprender muita coisa. Aí eu vou explicar para vocês, resumidamente, né, do que eram esses casos. O primeiro caso que eu atendi era de uma bacteriúria assintomática, que é quando tem, falando de um jeito bem simples, presença de bactéria na urina. Foi comprovada por meio de um exame, que é a urocultura, que basicamente coloca gotinhas da urina em um meio de cultura e aí vai ter o crescimento ou não de bactérias. E no caso de hoje teve o crescimento. Só que como a paciente não tinha sintomas, não tinha uma queixa, ela estava muito bem, não tem indicação de tratamento. Então foi fazer mais orientações gerais mesmo e tranquilizar a mãe. Já o segundo caso que eu atendi era um pouco mais complexo. Era um caso de uma associação de malformações congênitas, que chama Associação de Walter. Não lembro se é assim que pronuncia certinho. Se eu tiver pronunciado errado, depois eu confirmo para vocês e aviso. Mas, como era um ambulatório de nefrologia, a gente atendeu a parte da malformação renal do paciente, que ele tinha os 2 rins fundidos. Era como se eles fossem os 2 em um só. E aí, esse rim que ele tem, né, que no caso é como se os 2 formassem um só, ele não era 100% funcionante. Ele tinha alguns probleminhas, então a gente tem que ir acompanhando de tempos em tempos para ver como é que ele tá, se teve um prejuízo da função renal, se está cometendo outras coisas, por exemplo, anemia, malformação óssea, o crescimento da criança. Então foi bem legal, assim, deu para aprender muito. Aí agora eu vou lavar meu carro, porque eu viajei com ele esse final de semana, eu gosto de deixar ele bem limpinho, enceradinho. Depois eu vou almoçar, descansar um pouquinho e à tarde focar nos estudos. Tem bastante aula para assistir, das matérias para residência, para os estudos, né, para a prova de residência, então tem que focar bastante. E aí no final do dia eu vou na academia, acho que fazer um treino de costas hoje, depois tem que confirmar com o meu irmão, mas acho que hoje é dia de costas e bíceps. Então, bora lá lavar o carro. Acabei de fazer a limpeza do carro, aí eu lavei, dei uma encerada, acho que tá dando para ver pelo reflexo, ó, e também dei um trato nas rodas, ficaram bem bonitas. Eu tô lavando e encerando pelo menos uma vez na semana para manter meu carro bem bonitinho. Eu tô gostando bastante desse hobby de cuidar do carro. Terminei de lavar meu carro, como vocês puderam ver. Almocei, dei uma descansada e agora eu tava aqui organizando as aulas que eu tenho para assistir. E aí o que eu planejei? Vou assistir uma aula agora do cursinho para residência. Aí depois eu vou fazer um cafezinho. Eu fiz um agora, mas na máquina automática mesmo, um mais simples, que tá gostoso também. Mas depois eu vou fazer um manual, um expresso manual, que é o que eu mais gosto. E depois eu vou estudar mais. Só que nesse meio tempo, né, depois de eu fazer o café, eu quero parar um pouquinho para poder falar para vocês sobre algumas dicas, né, de estudo, de como deixar o estudo de vocês mais eficiente, dicas que eu utilizei, principalmente na época que eu tava estudando para o vestibular, né, que eu consegui as minhas 3 aprovações em Medicina Federal. Inclusive, se você quiser aplicar para o meu programa de mentoria, o link tá aí na descrição. Você tem que preencher um formulário de aplicação e aí depois eu vou selecionar só as pessoas que realmente querem, estão dispostas a estudar e a seguir a minha metodologia para conseguir a aprovação. Então, se você tiver interesse, clica aí no link que tá na descrição. Mas daqui a pouco eu já vou dar algumas dicas para vocês. Então, bora lá estudar, fazer um cafezinho, que aí eu volto aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Tinha alguém que tava raspando ali na porta agora, né, para entrar aqui para poder participar do vídeo. Fala um oi, Dolly.
É uma salsichuda, ela tá parecendo bem tranquila assim, mas ela é super, super atentada. Fica pedindo toda hora pra jogar bolinha pra ela, né? Só pra quem tem curiosidade, né? Esse daqui é o cursinho que eu faço, que é o Med-Coff. Aí eu vou assistir agora essa aula de hiperplasia nodular focal, dentro do tema de gastro, que tá dentro do tema de cirurgia do aparelho digestivo. Aí eu quero assistir essas duas aulas agora, fazer o cafezinho, depois assistir essa aula, e aí eu acho que eu vou na academia. Então, dá o play aí. Terminei a primeira aula e vim aqui para dar uma dica de estudo para vocês. A primeira dica. Eu quero falar um pouquinho sobre cronograma de estudo. Como ter um cronograma de estudo eficiente. A primeira coisa é ter um cronograma. Então, você tem que anotar em algum lugar, seja em um papel, um planner, uma agenda, ou no Notion, que é o que eu utilizo, as disciplinas que você tem para estudar ao longo da semana. Então, o que eu faço? Eu coloco lá todas as aulas que eu vou assistir, coloco o tempo dessas aulas, coloco a incidência delas, e de acordo com a incidência delas na prova, eu classifico como verde, que são as mais importantes, amarela, as médias em termos de importância, e as vermelhas, que são as menos importantes. Então eu priorizo as aulas mais importantes. E agora eu quero ir além, principalmente para você que está prestando o Enem, você tem sempre que analisar quantas horas você está estudando as matérias de acordo com os pesos que elas vão ter para a faculdade que você quer, para o curso que você quer. Por exemplo, se você quer uma faculdade, né, medicina aqui na UFO, que tem peso 2 em ciências da natureza, é importante você dar um foco a mais em física, química e biologia. Então, coloca mais tempo para estudar essas matérias. Matemática é uma matéria que também é muito importante quando a gente pensa em Enem, por causa do TRI, que prioriza muito matemática. Redação é uma matéria muito importante. Então, sempre que você for montar um cronograma de estudo, eu queria deixar essa dica para vocês. Analisem como que vocês estão dividindo o tempo de vocês, o tempo de estudo. Tem que priorizar as coisas que vão te entregar mais nota. No caso aqui, eu ainda estou estudando com foco de aprender. Eu não estou estudando especificamente para a prova de residência. Por isso que eu não estou levando isso tão a sério assim, em termos de incidência do conteúdo, revisão e tudo mais, porque eu estou focando em aprender mesmo e implementar no meu dia a dia do internato. Porém, a partir do ano que vem, eu já vou começar a fazer um estudo mais específico para as provas, com foco de acertar questões. Então, a primeira dica que eu queria deixar é essa. Tenha um cronograma de estudo eficiente, que priorize as matérias de acordo com a incidência e de acordo com os pesos que elas vão ter nas provas que vocês forem prestar. Agora eu vou assistir mais uma aula, depois vou lá fazer meu cafezinho e aí eu vou dar mais uma dica de estudo para vocês sobre como assistir a aula de um jeito mais eficiente. Então, bora lá! Tomei meu cafezinho e já tô pronto aqui, já coloquei ali a próxima aula que eu vou assistir, a última aula de cirurgia da classificação verde que eu tenho para essa semana. Então, tá rendendo bastante hoje os estudos. Hoje à noite eu vou estudar mais um pouco também, daqui a pouco eu vou na academia. Mas antes de eu começar essa aula, eu queria falar um pouquinho sobre como assistir a aula de maneira eficiente. Bom, isso
é muito diverso, assim, pensando que pode ser uma aula presencial ou uma aula online. Vou dar algumas dicas aqui para vocês. A principal dica, assim, que eu tenho para dar para vocês é desligar o celular, colocar o celular no modo avião ou até mesmo desligar ele, né, e colocar em outro cômodo. O celular é uma das coisas que mais atrapalha você prestar atenção na aula e às vezes você não percebe, mas acaba pegando ele com as notificações. Então, desliga as notificações do seu celular, coloca ele no modo avião, leva ele para outro cômodo, deixa dentro do armário, coloca ele longe de você. Depois de fazer isso, você tem que decidir como é que você vai fazer suas anotações. Se eu tivesse bastante tempo disponível, eu optaria por fazer anotações à mão. Porém, como minha rotina é muito pesada por conta da faculdade, eu tenho praticamente coisa manhã e tarde, às vezes tem plantão, então é muito difícil para mim ter muito tempo para escrever. Aí eu acabo optando por escrever no próprio Word. Quando você for escrever, lembra de colocar sempre as anotações com suas próprias palavras. Isso ajuda no processo de memorização. E sempre que o professor for falando as coisas, né, durante a aula, vai recapitulando tudo que ele for falando na sua cabeça. E aí, na hora de escrever, vai escrevendo com as suas próprias palavras de um jeito que faz sentido para você. Eu gosto muito da ideia de colocar imagens, colocar setas, porque isso me ajuda a entender melhor o conteúdo e a categorizar ele. Se fosse à mão, seria muito mais fácil, só que gasta muito tempo. Então, como eu não consigo, eu faço tudo isso no próprio Word. Essas são algumas dicas, assim, simples, mas que ajudam bastante na hora de assistir a aula de maneira eficiente. Acho que se fosse para eu frisar uma coisa, seria desligue seu celular, coloque ele longe. Eu gosto muito de usar um aplicativo que chama Forest, que trava o celular. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre aplicativos para ajudar nos estudos, alguma coisa do tipo, só vocês deixarem aí nos comentários. Mas, por favor, sempre que for estudar, lembre de desligar o celular. Agora eu vou assistir mais uma aula aqui rapidinho. O meu celular eu não vou deixar ele desligado porque ele vai ficar gravando eu estudar. E depois eu vou pra academia. Então, bora lá! Terminei de assistir as aulas que eu tinha planejado, hoje o dia tá indo super bem. Aí eu vou me trocar aqui rapidão pra ir na academia, vou treinar com meu amigo Caio, que é da minha turma. A gente vai fazer um treino de costas e bíceps. E é isso, bora lá fazer o treinão. Terminei o treino, já vim aqui pra casa
Aí eu tomei um banho, fiz minha janta, tava bem gostoso, comi arroz e frango. E agora eu dei uma descansadinha rapidinho, assisti um pouquinho de vídeo. Eu ainda vou estudar mais algumas coisas, eu ainda quero fazer uma leitura. Só que eu tava vendo aqui o tanto de vídeo que eu já gravei e eu percebi que o vídeo já tá ficando meio longo. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like aí. Deixa um comentário pra eu saber se você gostou desse estilo de vídeo, que é um vlog misturado com conteúdo. E se inscreve no canal se você não tá inscrito. Se você quiser sempre receber os vídeos, né, e ser avisado pelo YouTube, lembra de ativar o sininho das notificações. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa é só falar aí comigo que eu vou responder todos vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.